buscando e executando a direção certa para vencer gigantes. Amém? Quantos querem aqui vencer, derrubar, seja qual for o gigante que se levante na sua vida? Sabemos que todos os dias, queridos, todos os dias, você vence um hoje. Eu sempre escutava isso, né? É aquela história, a gente matou, tem gente que usa esse ditado, né? Matou o leão do dia, né? Cada dia se levanta uma situação sobre você. Cada dia. Hoje você vence uma, amanhã vem outra, mas a gente precisa estar capacitado pelo Senhor para saber que nós podemos. A nossa vida é uma vida diária com o Senhor. Então, todos os dias, os gigantes que se levantar, eu quero te conduzir nessa noite, através da palavra de Deus, a ter ferramentas, princípios para você viver, para que você possa vencer esses gigantes diários. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos orar junto comigo, para que o Senhor realmente ministre ao teu coração e você tenha discernimento da palavra nessa noite. Pai, nós te damos ações de graça, Senhor. Te agradecemos porque foi o Senhor que nos conduziu a este lugar. Foi o Senhor que nos conectou com a tua presença, Deus. Como dissemos na canção, Senhor, foi o Senhor que nos atraiu até a ti, Jesus. O Senhor nos amou primeiro, Pai. E a minha oração nessa noite, Deus, é que nós tenhamos ouvidos sensíveis para discernir a tua voz, mas sobretudo, Pai, para obedecê-la. A tua palavra diz que não basta apenas nós sermos ouvintes, nós precisamos ser praticantes. E eu louvo a ti por isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, como eu disse para você, a mensagem nessa noite, ela tem como objetivo te levar não somente a buscar uma direção, mas a executar uma direção. Amém? Às vezes, alguém te direciona a algum lugar ou alguma coisa, ou a como fazer algo, certo? Digamos que você não saiba como utilizar um instrumento, como você não sabe como utilizar um eletrodoméstico. Vou falar em coisas simples. Mas aí alguém te direciona, e aí você vai fazer aquilo ali, você vai seguir aquelas orientações. O ideal é que você siga as orientações, né? Mas a primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é que nós precisamos de uma direção. Amém? Diga assim comigo, direção. Mais forte, direção. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente participa, né, o nosso cérebro, ele faz com que a palavra alargue e você guarde mais coisas. Então, direção. A primeira coisa que você precisa é de uma direção. Certa vez eu assisti, e até um livro também, que dizia tem uma frasezinha desse livro que diz assim, ó: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Já ouviram essa frase? Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Só que eu quero que você saiba nessa noite que há uma direção para a sua vida. Há um único caminho. Amém? E esse caminho é o Senhor que nos direciona. Então, sem uma direção, sem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba e que você comece a orar e clamar ao Senhor e colocar dentro de si Senhor, eu preciso de uma direção. Eu não quero ser levado pelo vento. Eu não quero ser levado por qualquer caminho. Hoje eu vou por aqui. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu estou com vontade. Hoje eu vou fazer isso. Por quê? Porque é o que veio, a oportunidade que apareceu aqui na minha mente. Para mim. Né? Então, eu vou dizer sim para isso aqui, certo? Mas quando você tem uma direção, até o não que você dá é a teu favor. Amém? Até o não que você diz. Se alguém te oferece algo e você tem um caminho, você tem um objetivo e você sabe que aquilo que estão te oferecendo não vai te conduzir ao teu caminho, você sabe dizer um não. E o não vai ser a teu favor. Amém? Eu quero que você saiba que você pode fazer o uso do não. Amém? Você pode fazer o uso do não para focar naquilo que você deseja, para focar na direção que o Senhor tem para a tua vida. Porque quem sabe dizer um não é porque sabe a direção certa a qual vai seguir.
Então, abra sua Bíblia comigo, eu quero te levar a um contexto da palavra. No livro de Números, capítulo 20, nós vamos para a saga do povo de Israel. Uma história bastante conhecida, bastante comentada, né? A saga que durou 40 anos, quando era para ter durado apenas 11 dias. Diga aí, minha gente, você preparado para uma viagem, sua mala estava para 11 dias. E você passa 40 anos. Será que tem mala preparada para isso, hein, minha gente? Será? Então, olha só. Uma viagem que era de 11 dias, durou 40 anos. E eu quero, junto com você, compartilhar um trecho dessa caminhada, dessa vivência desse pessoal aqui. No livro de Números, capítulo 20, a partir do verso 3, a palavra do Senhor diz assim: discutiram com Moisés e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido com nossos irmãos que morreram perante o Senhor. Por que vocês trouxeram o povo do Senhor para este deserto? Para que nós e nossos animais morrêssemos aqui? E por que nos tiraram do Egito? Para nos trazer a este lugar terrível, que não produz cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem fornece água para beber? Então aqui foi uma das queixas, como eu disse, é um trecho dessa caminhada dos israelitas, né? A terra prometida, a terra de Canaã. Então assim, primeiro, queridos, eles tinham uma direção. Eu quero que vocês saibam que eles tinham uma direção. A direção deles era ir para Canaã. A direção deles era a libertação, né? Eles já tinham saído do Egito, como a própria palavra tem aqui. Então, eles já tinham vencido a primeira batalha, digamos. Eles já tinham vencido o primeiro gigante. E agora eles se depararam com o gigante das circunstâncias desfavoráveis. Escuta isso nessa noite. Eles tinham uma direção. Só que no caminho, que era o caminho correto, né, digamos assim. Só que no caminho, mesmo o caminho sendo correto, as atitudes foram erradas. Então, olha só, às vezes você está seguindo a direção certa, porém com atitudes erradas. E aí o que aconteceu? Num dos obstáculos que eles enfrentaram, que foi o obstáculo das circunstâncias desfavoráveis. O que são de circunstâncias desfavoráveis, queridos? São quando as coisas não contribuem a teu favor. Quando as coisas não estão dando certo. Quando você vai fazer aquela receita e a coisa desanda, o negócio não fluiu, né? Então, eles se depararam com esse gigante, o gigante das circunstâncias desfavoráveis. E aí, qual foi a atitude deles? A atitude deles foi de reclamar, de murmurar, de olhar a falta e esquecer o que eles tinham, né? Então, olha como foi que eles agiram, olha a atitude deles mediante a uma circunstância desfavorável. Eles começaram a reclamar. E é incrível que essa geração da reclamação, ela não está só lá atrás no povo de Israel, não. Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos numa geração assim. Sabe? Que se a coisa não... Se o download, como se diz, não baixar naquele momento, sabe? Se a coisa não acontecer, se a fila não andar... Hoje eu comentava em uma das minhas aulas que eu disse como é fácil. Na realidade, foi até uma postagem que eu vi e falava... Eu sempre falo de postagem aqui. Eu estava pensando esses dias, toda vez eu pregando, né? Aí eu sempre tenho uma referência de uma postagem. Eu vi uma postagem. Mas é porque nós estamos na era da informática, da tecnologia. Então, querendo ou não, é uma postagem mesmo. E era assim, a pessoa que estava na fila de espera, alguém chegava e dizia bom dia para alguém, e a outra pessoa nem dava bom dia direito, ficava meio assim, dizia assim, pronto, nem conheço, e se trancava. Tipo assim, era só o pensamento da pessoa. Na postagem ficava só o pensamento da pessoa. Por que essa mulher está rindo para mim? Por que fulano está me dando bom dia? Mas aí, quando alguém dizia assim, olha só, quando alguém dizia assim, que fila para demorar, contagiava todo mundo começava a conversar, né? Entre si. Mas não é mesmo, está demorando demais. Não, porque aquele caixa ali é devagar demais. Não, porque isso aqui... Não, porque se a gente vinha essa hora... Mobilizava. A geração
da reclamação, a geração das coisas que não dão dando certo. Como a gente tem uma facilidade, queridos, para, infelizmente, né, para compartilhar mais o que não está dando certo, né, do que um elogio, do que quando algo deu certo, do que quando algo fluiu, né? E principalmente quando você está diante de uma circunstância desfavorável. Mas eu quero dizer para você que uma circunstância desfavorável não anula a palavra e a direção de Deus sobre a tua vida. Amém? Você precisa focar na palavra que você recebeu. Dentro desse povo aqui, que estava, dentro dessa mistura aqui, digamos, de pessoas que estavam vivendo a mesma situação desfavorável, havia 2 jovens que receberam uma palavra e que enfrentaram circunstâncias desfavoráveis e que disseram: nós temos uma direção, nós temos uma palavra e nós vamos segundo ela. Então, eu quero que você saiba que no decorrer da sua caminhada, mesmo que você tenha direção, você vai se deparar com circunstâncias desfavoráveis. E aí, isso aqui foi a atitude do povo, dos liderados. Então, imagine você, isso aqui é uma situação comum quando a gente é liderado, quando alguém nos lidera, né? Isso você pode ser liderado na escola, se você for, por exemplo, o aluno. Isso é você liderado numa empresa, se você não for o patrão, se você for o empregado. Isso é você o liderado, se você estiver na sua casa e você não for o pai de família, o chefe da casa, a mulher da casa, se você for o filho. Então, o que é que acontece? Quando a gente se depara com essas situações desfavoráveis, a tendência, infelizmente, que não vai resolver o gigante, pelo contrário, você só está alimentando o gigante. Você sabia disso? Vou até te dizer essa. Reclamação, murmuração é alimento para gigante, sabia? É fazer com que o gigante fique mais forte ainda. Olha só, ou seja, é fazer com que o problema cresça e não se resolva, tá? Então, preste bem atenção nisso. E aí você pode estar numa dessas situações, né, da sua família sendo liderado e você, infelizmente, acaba sendo levado a reclamar, a murmurar, né? Como eu disse, eles esqueceram do livramento, eles esqueceram da libertação, eles esqueceram que agora eles eram um povo livre, mesmo no deserto, porque o deserto não era o fim, era o caminho, era o processo, né? Então, ali não era o fim deles, era uma circunstância desfavorável. Mas e se você for o líder? E aí? E se você for o chefe da empresa? E se você for o pai ou a mãe de família? E se você for digamos assim, o líder na situação? Até numa amizade mesmo, né, gente? Porque numa amizade também, se a gente não influencia, a gente é influenciado. Qual deveria, melhor dizendo, ser o nosso comportamento, ou qual não deveria ser o nosso comportamento diante de uma situação desfavorável? O versículo 6 começa a mostrar a posição de Moisés e de Arão, dos 2 líderes. Eu quero dizer para vocês que eles começaram bem. Eles tiveram a atitude correta, que muitas vezes é a nossa. Muitas vezes a gente começa muito bem. Quem sabe hoje você está começando muito bem, porque hoje você chegou até aqui, hoje você está recebendo uma direção. Hoje você buscou uma direção, você saiu de casa, quem sabe você disse assim: ô pai, fala comigo hoje no culto de campanha. Ô Senhor, me dá uma direção, eu preciso de uma direção. Você começou bem, você foi pedir a pessoa certa. E foi isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz que Arão e Moisés, eles reuniram, eles saíram de diante do povo, ou seja, às vezes você precisa sair realmente do ambiente que te infecta, digamos assim, sabe? Eles saíram do ambiente da murmuração e foram para o ambiente da solução. Às vezes o teu ambiente da solução é o teu quarto de oração. Às vezes o teu ambiente da solução é a igreja, né? Quantas pessoas, e glória a Deus por isso, eu amo servir ao Senhor por isso, porque quantas vezes na minha vida, e ainda tem sido, a igreja tem sido
meu lugar de refúgio, minha casa de oração, onde eu coloco meus lamentos, onde a gente deixa aqui no altar o que precisa ser deixado. Mas às vezes o seu lugar de solução é o teu quarto de oração em casa, é o teu período de devocional, né? Ou às vezes até mesmo é pedir a direção a um amigo, a um líder, a uma pessoa mais experiente. A questão é: saia do ambiente da murmuração. Porque se você não sair, você vai se tornar igual. Tá entendendo? Quando você olhar, você está falando do mesmo problema. Né? Você está agindo da mesma forma. E ainda está, digamos, pior. Mas aí o que é que eles fizeram? Então Moisés e Arão saíram de dentro do povo, foram para a entrada do tabernáculo e se prostraram com o rosto no chão. Ou seja, eles foram... O tabernáculo naquela época, digamos, era a igreja, né? Eles foram para a igreja, se prostraram lá, né? E buscaram a direção de quem? Do Senhor, daquele que podia, daquele que começou a boa obra. Então essa atitude foi uma atitude correta deles. Aí olha o que é que acontece, porque a Bíblia diz que quando a gente busca ao Senhor, Ele responde. Amém? Deus não... Olha, se tem uma coisa que a palavra nos garante é: Deus não resiste a um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Alguém que acredita nele, alguém que busca ele, alguém que vai sabendo que vai encontrar, alguém que precisa dele, alguém que admita. Não é alguém que chega, né, com seus conhecimentos todos e diz assim: se o senhor quiser fazer, o senhor faz. Está entendendo? Não. É alguém que diz assim: olha, eu estou sentindo isso, eu estou assim, eu estou quebrado, eu estou moído e eu preciso do Senhor. Para mim, o maior exemplo de dependência, de direção de Deus, de busca, é o próprio Jesus. Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele mesmo sendo Jesus, né, no momento mais difícil da vida dele, ele nos ensinou como nós deveríamos fazer. Quando você estiver enfrentando situações difíceis ou até mesmo seus gigantes, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir para aquele que é maior do que o problema, para aquele que é maior do que o gigante, para a solução. Jesus foi diante do Pai, foi diante de Deus e disse: Pai... Jesus não colocou palavras, digamos assim: olha, eu sou o teu filho, o soberano, o eterno, isso, o Salvador. Não, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, está pesado, eu vou passar por uma situação difícil, mas eu preciso que a tua vontade seja feita. Que a tua vontade seja feita. Porque se for por mim, tu sabe o que é que vai acontecer, mas eu quero a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo que aparentemente para mim seja desfavorável. Foi o que Jesus fez. E aqui, esses homens, eles começaram de certa forma se humilhando diante do Senhor. Mas entenda, eles começaram bem. E o tema da nossa mensagem nessa noite é buscando e executando a direção. Às vezes você busca a direção, mas você não executa. Você sabe o que você tem que fazer, você recebe, vem a direção direitinho, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Você ouviu, porque você foi buscar. Mas sabe o que é que você faz? Como diz no ditado popular, assado. Ao invés de fazer assim, 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 você não faz. Você faz do seu jeito. Mesmo com a direção, você não executa. Olha o que é que aconteceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale à rocha, fale à pedra diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo e para todos os seus animais. O Senhor disse: você vai fazer isso. Eles estão precisando de água, eles estão murmurando, estão reclamando, tá. Mas pronto, você vai ter essa direção aqui, você vai fazer assim. Eles foram, se humilharam, receberam a direção de Deus. Deus disse, o mais extraordinário é isso, gente, porque Deus diz, Deus fala. Amém? Ele fala, não falei? Deus fala, entendeu? Então, ele fala, a gente só precisa o quê? Ouvir a gente já ouve, né? A gente precisa agora executar, fazer a coisa certa. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Até então ele foi fazendo certo. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor. E então Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha. E Moisés disse:
Preste atenção, rebeldes. Será que vamos ter que tirar a água desta rocha para vocês? Olha a posição. Diante de Deus, ele foi lá humilhado, né, pedindo, dizendo, Senhor, nos ajuda, precisamos de ti, aquela coisa toda. Aí, diante do povo, em nenhum momento Moisés fala, e Deus vai suprir a necessidade de vocês, e Deus vai fazer isso. Não, Moisés chega, né, o cara, sabe, e diz assim, será que agora a gente vai ter que ter o trabalho de fazer algo por vocês? E aí ele ergue a mão e bate 2 vezes na rocha com a vara. Em que momento da Bíblia em que momento da Bíblia Deus disse, bata na rocha? Qual foi a direção de Deus, gente? Fale. Você vai falar a rocha. E aí, a Bíblia diz, então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes na rocha com a vara e jogou água e o povo e os animais beberam. Ok, aconteceu realmente um milagre. Aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. Mas a forma da execução não foi de acordo com a direção de Deus. Tanto é que o versículo 12 diz, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel? Vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles. Olha que coisa séria, queridos. Deus disse aqui, vocês não creram em mim. Quer dizer, eu disse para vocês fazerem de uma forma, nem vocês acreditaram que a forma que eu disse era possível de ser feita. Vocês não acreditaram em mim. Como é que vocês queriam que o povo acreditasse? Né? Como é que você quer que as pessoas que estejam ao seu redor acreditem na sua mudança se nem você acredita? Como é que você quer que as pessoas ao seu redor acreditem na sua transformação, na transformação de algo na sua vida, se nem você acredita? E aí, o Senhor diz mais, vocês não me santificaram diante do povo de Israel. A oração do Pai Nosso eu acho tremenda, porque ela diz assim, né? Pai, o Senhor direciona, né? Ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o teu nome seja santificado, o teu nome seja exaltado. O nome do Senhor não foi santificado aqui. O povo foi chamado de rebelde. Olha a forma como Moisés agiu. Moisés se irou e a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Né? Nesse momento aqui, Moisés se irou e ainda usou a direção de Deus como de forma grotesca, digamos assim, para o povo. Em nenhum momento o povo viu que aquela água que estava jorrando ali era o cuidado, era o milagre de Deus. Mas não, viu como a força bruta, a força dos braços, digamos, de Moisés ou de Arão. Querido, tudo isso eu estou dizendo para você, que às vezes nós começamos bem, buscamos a direção de Deus, mas fazemos da nossa maneira. E nessa noite eu quero que você saiba que fazer a coisa certa da forma errada é fazer a coisa errada, certo? Olha só, vou dizer novamente, fazer a coisa certa, por mais que você esteja fazendo certo, porque Moisés estava indo tirar a água da rocha, mas ele estava fazendo da forma errada. Não foi assim que Deus falou com ele, não foi assim que Deus se portou para ele, né? E ele fez da forma errada. Então, isso acabou sendo o quê? A forma errada. O problema nunca vai estar no Senhor. O problema nunca vai estar em Deus, querido. Mas na forma em que executamos a sua direção. O Senhor, Ele é claro. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. Olha, abre sua Bíblia em Jeremias, porque eu vou ler 2 versículos de Jeremias. Então, você já deixa a sua Bíblia aberta. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículo 13. A partir do versículo 13. Olha o que é que o Senhor diz. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Deus sabe quando a gente chega diante dele, realmente precisando que eu quero dizer assim, é quebrantado,
buscando verdadeiramente uma direção. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Deus não disse que viraria as costas para a gente. Deus não disse que ficaria intrigado da gente. Deus disse, se você me buscar, você vai achar. Se você buscar uma direção, se você orar, você vai receber a resposta sim. Tá entendendo? Ah, pastora, e quando a direção não vem? Fui, busquei a Deus, sei que o Senhor me ouviu, mas Ele não me respondeu, Ele não disse nada, Ele ficou em silêncio, né? Das duas, uma. Ou você realmente não ouviu, assim, ou você não esperou para ouvir o Senhor falar, né? Ou o silêncio de Deus também é resposta, né? Eu lembro de quando a bispa Ana Lúcia, ela deu o exemplo para a gente de quando ela perguntava, quando Deus falou com ela a respeito de uma situação que ela viveu, né? Ela pediu uma vez direção ao pai dela para ir para tal lugar. E o pai dela não disse nada, ficou calado. Aí, nessa hora, né, o Espírito Santo falou com ela e disse assim, você agiria no silêncio do seu pai? Você saiu, seu pai não falou nada, ele não respondeu nem que sim, nem que não. Você saiu, e ela disse que não, que ele não tinha dito sim, então se ele não tinha dito sim, ela não agiu. Aí, o Senhor disse para ela, e por que você age no meu silêncio? Né? Às vezes o silêncio do Senhor é só para você ter calma, é só para você não agir, para você não ser precipitado naquele momento, né? Deus de fato tem o melhor para a sua vida. Então, mas aí ele diz, se você buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrá-lo, diz o Senhor. E Jeremias 33:3 diz também, fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas, coisas que você não conhece. Então, meus amados, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, você pode clamar, Ele responde. Você pode pedir ao Senhor, falar com Ele, porque Ele não perdeu o controle de nada. Nós falamos sobre isso domingo, na mensagem de domingo, né? Ele é o controle, Ele não perdeu o controle de nada, inclusive da sua vida. A sua vida tem jeito? Tem. A situação que você está vivendo tem jeito? Claro que tem. Enquanto há fôlego de vida, meu amado, há esperança. O Senhor só está esperando você o quê? Chegar diante dEle. Aí... volto a dizer, né? Às vezes, Deus está lá. Às vezes não, sempre. Deus está lá, nos dando a direção. Ele nos diz a direção por meio de um versículo. Ele nos diz a direção por meio de uma palavra, por meio de um louvor. Na realidade, Deus nos diz direções por meio de princípios, né? Se tem uma coisa que Deus não vai falar com você, é se não for através de um princípio. Tá? Então, Ele vai falar com você através de princípios. Se você... aí você resolve. Se você ouvir e seguir, porque ouvir todo mundo ouve, né? Agora você precisa o quê? Executar. Então, eu sei que todos os dias se levantam gigantes, como eu falei, sobre as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele nos garante que Ele é maior do que qualquer gigante que se levanta sobre sua vida. E mais, Ele é a solução. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, eu preciso crer nessa... agora, primeiro eu preciso crer, né? Porque o que foi que o Senhor disse para Arão e para Moisés? Nem vocês estão crendo no que vocês estão pedindo, na direção que eu dei. Eu disse, faça assim, vocês fizeram da forma como vocês achavam adequado, né? Então, Deus guia, Deus diz, né? Deus usa um líder espiritual na tua vida. Deus usa teu pai, Deus usa tua mãe, né? E diz assim, ó, faça assim. Aí você, né? Foi lá, pediu a direção e resolve fazer outra coisa. Você já passou por alguma experiência de que às vezes você foi perguntar algo a alguém, mas você já tinha a sua posição, aí a pessoa foi lá e disse, né? Aí você disse, tá certo, mas eu vou fazer diferente. Aí a pessoa olha para você e diz assim, por que você pediu minha opinião? Se você já tinha uma resposta, né? Às vezes a gente chega diante do Senhor assim, já com a resposta. Ele pode dizer o que for, mas a gente já chega diante dele com a resposta.
E eu quero dizer para você que existem, sabe por quê que alguns gigantes, até agora, até o dia de hoje, não estavam sendo vencidos? Não porque eles fossem mais fortes do que você. Não porque o Senhor não pudesse derrotá-los. Não. Às vezes é porque você tinha ou tem a direção e ainda não fez. Ainda não decidiu cumprir. Quantas vezes a gente vê por aí, né? Esses cursos, essas palestras que tem para algum curso específico que você queira fazer. Você até escuta. Mas quando chega na hora da prática, cadê? Observa quem está fazendo. Observa quem está vivendo. É a história da ação. Se você está agindo, você vai colher. Amém? Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de direção. Nosso Deus é um Deus de aliança. Tudo que Ele disse, Ele cumpre, certo? Agora, nós precisamos também ter esse entendimento e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua direção, mas, sobretudo, eu quero viver aquilo que o Senhor me direciona para fazer. Me ensina, Senhor. Gente, Deus diz, a palavra diz que dele é o querer como o efetuar. Você quer mudar, você quer fazer algo novo, você quer viver. Lembra, você quer dar um novo nome para esse ano. Você quer fazer com que esse ano seja diferente na sua vida. Ainda dá tempo? Dá sim. Agora diga a Deus: Senhor, me dá ouvidos sensíveis. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha simplesmente. Como é que você vai chegar diante do Senhor já com tudo premeditado, tudo prontinho? Quem quer direção está disposto a cumprir a direção que é dada. E o Senhor disse que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Queridos, Deus se agrada em ouvir tua oração. Às vezes a gente acha que está incomodando a Deus, né? Não, Deus tem prazer. Assim como os pais, eu gosto de fazer essa comparação, né? Assim como os pais preferem que os seus filhos busquem direção deles antes de fazer qualquer coisa, de ser precipitado na vida, né? Deus ama saber que os seus filhos procuram Ele, saber que os seus filhos buscam a direção dEle. Lembra, você começou certo nessa noite. Você está no lugar onde a palavra é pregada. Você está ouvindo a voz do Senhor nessa noite. Agora a minha pergunta é: o que é que você vai fazer com a direção que você está recebendo? Vai guardar só para essa noite? Ou vai colocar como prática na sua vida diária? Feche seus olhos. Eu quero orar por sua vida. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu não nos deixas sem respostas, Deus. Até o Teu silêncio é um espere para nós. O Senhor ama, Senhor, ouvir a nossa oração, o nosso clamor, porque isso gera dependência, isso mostra que nós precisamos de Ti, isso mostra o quanto nós Te amamos. Então, Espírito Santo de Deus, seja conosco nessa noite. Traz à nossa memória princípios, direções que o Senhor já nos deu e nós não executamos. Nós guardamos, engavetamos. Oh, Senhor, e quanta coisa se a gente já tivesse feito, a gente já não estaria mais em alguns lugares, gigantes já não existiriam mais. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer: não queremos mais viver em ciclos viciosos, Senhor. Nós queremos, Senhor, completar, Deus, os ciclos para começar novos, Pai. Espírito Santo de Deus, nos dar ouvidos sensíveis nessa noite. Mas, sobretudo, nos ensina a praticar, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus. Enquanto os meninos adoram ainda, continua com a tua oração diante do Senhor. Clama a Ele, fala com Ele. Lembra que Ele está aqui para ouvir a tua voz. Sei que os teus olhos, se possível, faça dessa canção